Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho do Centro. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Bom dia. Então, nós vamos hoje refletir um pouquinho a respeito por que ser indulgente, tá? É o item do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Gente, como é que tá meu áudio para você? Melhorou? Oh, coisa boa. Pronto, excelente. Obrigada, Sueli, pela sugestão. Então, hoje nós iremos refletir sobre a indulgência. Eu queria destacar que eu não irei fazer a leitura dos 6 itens, por serem itens um pouco extensos. Então, nós iremos fazer a leitura de uma mensagem inicial, em seguida a prece inicial, e partiremos imediatamente para as reflexões a respeito da indulgência. Tá bom? É um prazer imenso estar com vocês e, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Para a nossa leitura inicial, eu trouxe a mensagem em que esta intitula-se Na Luz da Indulgência. Anseias pela vitória do bem. Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto da mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reprove os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que aneias para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros, através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga ao ciclo a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem, faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Mensagem de Emmanuel, do Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido. Então, essa mensagem, ela
casa direitinho com o tema que iremos refletir hoje, a respeito da indulgência. Passemos agora para a nossa prece inicial. E se sentir mais à vontade, mais relaxado, pode fechar os olhos, vitalizar o nosso Mestre Jesus conosco em nossos lares. E nesse momento, elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, e agradeçamos por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma chance de fazermos diferente. Pai, somos muito gratos pelo teu amor, pelo dom da vida. Que tu possas nos auxiliar em nossa caminhada e nos ajudar a enxergar o mundo, a enxergar os nossos irmãos com os olhos do amor, com os olhos da benevolência. Que nosso Mestre Jesus, nesse instante, possa se fazer presente em todos os lares, nos trazendo a paz, a confiança, o equilíbrio e a fé necessária para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Que as energias emanadas desse evangelho possam envolver a todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, nos dando o consolo necessário para as nossas aflições, para as nossas dores. É com muita alegria que eu te rogo nesse instante a permissão para iniciar mais um evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então hoje nós... Não tá Eu legal? vou sair, eu não vou conseguir ficar. Tá bom. Mas Tudo bem. eu agradeço. Nós aqui agradecemos, meu amor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Bom, então hoje, as nossas reflexões, elas serão sobre a indulgência. A indulgência, essa virtude tão linda, mas, como nos diz aqui o Evangelho, muito pouco praticada por nós. Mas a gente pode se fazer, nesse primeiro momento, a pergunta: o que é ser indulgente? Então, o Evangelho, a primeira reflexão que a gente pode extrair é que o Evangelho nos diz que a indulgência é a virtude da compreensão. Tá? A indulgência é aquele sentimento fraternal que necessitamos cultivar com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que estão caminhando conosco, sejam familiares, sejam amigos, seja aquelas pessoas que compartilham conosco o ambiente de trabalho. Tá? Então, evitando a censura, evitando a crítica, muitas vezes desconstrutiva, evitando fazer observações, muitas vezes desnecessárias, evitando falar mal de quem quer ser. Então, a pessoa indulgente, o Evangelho nos diz que ela não vê o defeito do outro. Ela não enxerga os defeitos dos outros. Ou, se enxerga-os, se ela observa esses defeitos, ela evita falar mal ou mesmo divulgá-los, tá? A fim justamente de que não possa propagar esses defeitos. Evitar que esses defeitos se tornem conhecidos por todos, pelo restante das pessoas. Então, quando o Evangelho nos fala sobre indulgência, ele quer nos dizer o seguinte, que nós devemos ser severos para conosco. Que nós devemos ser severos com as nossas imperfeições morais, para com os nossos irmãos. E sermos indulgentes, compreensivos para com os erros alheios. Então, nós devemos sempre ter consciência e reconhecer que todos nós, sem exceção alguma, somos pessoas com inúmeros defeitos. Todos nós temos as nossas imperfeições, temos os pontos que devemos corrigir,
que devemos melhorar, os hábitos que devemos modificar. Então, a severidade do olhar não é para os erros alheios. Que esse olhar severo, ele se volte para nós, para o nosso interior, para as nossas imperfeições, tá? Então, o indulgente, a pessoa que é indulgente, ela é tolerante para com seu próximo. Por quê? Porque ela enxerga no seu irmão a continuação de si. Somos todos nós filhos de um mesmo pai. Então, todos nós temos deveres, todos nós temos direitos. Então, a partir do momento que nós somos indulgentes, nós procuramos analisar os erros alheios no silêncio, naquele olhar silencioso, naquele olhar benevolente, sem exigir do outro ostentação, né? Sem você manter o seu orgulho, já que nós sabemos que todos nós ainda trazemos aí resquícios dos nossos orgulhos, ainda estamos muito arraigados em sentimentos como orgulho, como egoísmo. Então, quando a gente olha com esse olhar benevolente para os erros dos nossos irmãos, a gente se despoja desse orgulho, desse egoísmo, e tem esse olhar voltado para a humildade, voltado para a caridade, voltado para o sentimento fraternal que nós devemos ter para com os erros alheios. Então, aqui na passagem do Evangelho, o José, espírito protetor de Bordeaux, 1863, ele nos fala o seguinte: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, a indulgência é um dos sentimentos mais nobres, dentre tantos os outros ensinados pelo nosso Mestre Jesus. Patrícia, você falou uma grande verdade. É um grande desafio para todos nós, né? O Evangelho, desculpa, em momento algum, ele diz que ser indulgente é fácil. Não é. Principalmente na condição, no estágio evolutivo, né, em que nos encontramos. E ainda somos muito imperfeitos. Estamos caminhando para a nossa evolução, mas ainda estamos muito imperfeitos. Não é fácil, mas é possível. Então, o primeiro passo para que a gente possa conseguir, de fato, sermos indulgentes é tentar. Diante das situações, diante de erros, de equívocos dos nossos irmãos, a gente tenta. Amanhã, a gente tenta novamente e vai tentando, até que vai chegar o momento que nós vamos, de fato, na prática, conseguirmos ser indulgentes. Então, a gente pode refletir em cima disso e pensar, analisar quantos sofrimentos poderiam ter sido evitados se nós fôssemos um pouquinho mais compreensivos com os nossos irmãos, se nós fôssemos um pouco mais tolerantes, um pouco mais pacientes, um pouco mais caridosos para com os erros cometidos dos nossos irmãos. Então, essa compreensão, essa indulgência, o Evangelho também, ele faz uma ressalva. Ser indulgente não é fechar os olhos para os erros alheios. Não é colocar uma venda e não enxergar que aquelas pessoas que estão ao nosso redor estão errando. Não é isso. Até porque nós somos dotados de inteligência e é nosso dever auxiliar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, seja família, seja amigo. Então, é normal nós queremos ajudar os nossos amores, né? Corrigir os erros, tá? Então, não é fechar os olhos para os erros alheios,
mas enxergar esses erros e procurar suavizar as críticas, procurar suavizar as censuras. E, ao mesmo tempo que tenta aí suavizar essas críticas, procurar exaltar as qualidades, procurar aí destacar os aspectos positivos, as virtudes que todos nós temos. Nós temos as nossas imperfeições, mas também nós temos as nossas virtudes. Todos nós temos as nossas qualidades, temos o lado positivo. Então, não é não enxergar, é sim enxergar, mas tentar, né, revestir esse olhar com sentimento fraternal, com amor, com paciência, né, instruindo, orientando, em vez de criticar. A família é justamente, vamos dizer assim, né, o ambiente mais propício para que a gente possa desenvolver esse sentimento. Então, sempre procurar auxiliar aqueles que estão caminhando ao nosso lado, enxergando os erros, mas procurando revestir esse olhar sempre destituído do orgulho, procurando revestir esse olhar com um sentimento de auxílio na instrução, no conselho, mas de forma amorosa, de forma em que nós podemos contribuir e não agravar ainda mais o erro alheio, tá? Lembremos da frase que o nosso Mestre Jesus nos deixou: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Então, todos nós erramos. Todos nós cometemos equívocos. E o erro faz parte do aprendizado, não tem problema. Ele faz parte da nossa caminhada. Então, iremos muitas vezes acertar, iremos muitas vezes errar, mas que nós possamos sempre estar nesse constante burilamento, refletindo principalmente a respeito dos nossos erros, das nossas imperfeições, e procurando enxergar os erros alheios, as imperfeições alheias, para proveito do nosso próprio crescimento pessoal, tá? Então, procurar sempre julgar, né, com mais severidade nós mesmos. O Evangelho, ele é muito claro. Não é o erro alheio que nós devemos criticar. Não é o erro alheio que nós devemos apontar o dedo. São os nossos. A maior severidade é para com os nossos erros. E aí, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós olhamos o erro alheio, nós apontamos o dedo, nós criticamos, nós julgamos e muitas vezes, inclusive, condenamos o erro do nosso próximo. E aí sempre nos cabe a reflexão. Será realmente que nós temos uma condição moral, evolutiva, para julgar quem quer que seja? Bom dia, Igor. Será que Deus nos fez juízes dos erros dos nossos irmãos? Quem somos nós, de fato, para julgar as imperfeições alheias, os erros dos nossos irmãos, se muitas vezes nós cometemos os mesmos erros? Se muitas vezes as nossas imperfeições, inclusive, são até maiores do que as dos nossos irmãos? Então, não nos cabe esse julgamento. Nós não somos juízes de nada, nem de ninguém. Então, antes da gente criticar, antes da gente apontar, antes da gente julgar o dedo, né, apontar o dedo e julgar os nossos irmãos, lembremos, nós não somos juízes, nós não estamos em condições evolutivas, em condições morais de julgar quem quer que seja. Tá? Então, vamos voltar
esse julgamento, esse olhar mais crítico para as nossas imperfeições, certo? Então, o Evangelho nos diz que ser indulgente é sempre a capacidade de compreender os erros cometidos por outro, justamente devido às suas fraquezas morais. Não existe aqui no planeta Terra nenhum espírito perfeito. Só um pisou aqui, que foi o nosso Mestre Jesus. E ele, na sua evolução máxima, ele não julgava quem quer que seja. Ele perdoava as faltas alheias. Então, a partir do reconhecimento da nossa própria imperfeição, a partir do momento que a gente entende que nós somos espíritos imperfeitos, falíveis, nós aumentamos aí, portanto, nós expandimos a nossa capacidade de compreender a imperfeição alheia. Por quê? Porque a indulgência é justamente essa virtude do espírito. A partir do autoconhecimento, nós passamos a entender, nós passamos a sentir compaixão pelo irmão que é. Tá? Então, o espírito, quando ele já de fato ele é indulgente, ele abandona aí os sentimentos do egoísmo, do orgulho, né? Ele entende que todos nós guardamos dentro de nós mesmos a capacidade de nos melhorarmos. Se hoje a gente errou, amanhã a gente pode acertar. Então, nós passamos a ver os erros dos nossos irmãos com os olhos carregados de amor, de fraternidade. Por isso que a indulgência é a virtude da compreensão. O Igor nos diz que, infelizmente, a falta de indulgência acontece por conta do orgulho, que fala mais alto. Justamente por isso que o Evangelho nos diz que, para a gente ser indulgente, nós precisamos aí nos despojar do orgulho que nós carregamos ainda tão facilmente dentro da nossa alma, são as nossas chagas morais. E por isso mesmo, muitas vezes nós temos que ter cuidado ao criticar, ao apontar o erro alheio, porque nós somos imperfeitos, né? Pode sim. Então, um espírito evoluído como Jesus não pode reencarnar na Terra nos dias de hoje? Sim, pode sim. Tanto pode que ele reencarnou, né? Que foi o espírito mais perfeito que pisou aqui. Espíritos evoluídos estão vindo agora com mais frequência para alavancar aí o nosso progresso e rumo ao planeta de regeneração. Então, o Cristo, ele nos adverte que não podemos tirar o argueiro dos olhos dos nossos irmãos se temos em nossos próprios olhos a trave que nos cega e que muitas vezes dificulta a nossa caminhada, certo? Então, muitas vezes nós estamos tão presos a enxergar o erro do outro, tão presos a enxergar os defeitos, as imperfeições dos outros, mas não conseguimos enxergar as nossas próprias imperfeições. E aí, nós não podemos modificar o outro. A gente sabe que ninguém muda ninguém, mas eu posso me mudar. A partir do momento que eu começo a trabalhar em mim, meu autoconhecimento, a me conhecer, a detectar em mim os pontos, as imperfeições que eu preciso melhorar, eu posso fazer em mim essa reforma íntima, essa transformação íntima. Tá? Então, o foco sempre será em mim, não será no outro. Tá? Então, sejamos indulgentes uns para com os outros, procurando aí silenciar diante das fraquezas dos nossos irmãos. Aqui no Evangelho, vou ler rapidamente, no item, nos 3 últimos itens, ele faz 3 perguntas muito importantes. No item 19, ele pergunta o seguinte: ninguém sendo perfeito, segue-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ou seja, ele pergunta o seguinte: já que nós somos imperfeitos,
eu não tenho o direito de repreender o próximo? Será que eu não tenho o direito de corrigir o erro do próximo? E aí ele responde que não é essa a ideia. E todos nós devemos sim trabalhar pelo progresso de todos, inclusive daquelas pessoas que amamos, que queremos bem, tá? Mas que essa repreensão seja com fim útil. Que a intenção dessa repreensão seja realmente para auxiliar, para ajudar, e não para criticar de forma desconstrutiva, agravando ainda mais o quadro, certo? Então, não é a crítica por si só, é o como a gente se utiliza dessa crítica, porque tem críticas construtivas. A gente pode conversar com a pessoa, repreendê-la pelos seus erros, mas de forma onde a gente possa estar ali exercitando a humildade, o amor, o sentimento de fraternidade. Tá? Então, tudo tem a intenção por trás. E Deus sabe o que se passa dentro dos nossos corações. Deus sabe a verdadeira intenção que move os nossos atos. E aí, no item 20, ele pergunta o seguinte: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E aí, mais uma vez, ele diz: tudo depende da intenção. Tá? Ele não nos diz aqui que a gente não deve deixar de enxergar o erro dele, de maneira alguma. Nós temos, sim, que enxergar o erro dele. Tá? Mas tentar auxiliá-lo e não errar mais. Inclusive porque ele vai nos dizer que se nós enxergássemos somente as virtudes, se nós enxergássemos somente as qualidades, onde estaria o progresso? Não é verdade? Se eu enxergo em mim só o meu lado bom, como é que eu vou reconhecer que eu preciso melhorar alguns pontos? Que eu preciso trabalhar as minhas imperfeições? Não iria existir progresso. Então, eu preciso enxergar esses erros para trabalhá-los, para modificá-los, para transformá-los em virtudes. Tá? E, por último, ele pergunta: haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem? E aí ele vai nos trazer o seguinte: essa questão é uma questão muito delicada de resolver. É sempre necessário apelar pela caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela, não tem nenhuma utilidade em divulgá-la. Se aquela pessoa ela erra, mas essas imperfeições, esses erros, não prejudicam a outros, para que eu vou divulgar? Espalhar, né? Vai ajudar em quê? Mas ele diz o seguinte: se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse de maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, nós temos que ter um olhar muito cauteloso, apelar sempre para a compreensão. Se realmente o erro que aquela pessoa está cometendo, se ela, né, vamos dizer assim, prejudica só a si mesma, ou se outras pessoas, um coletivo de pessoas, serão vítimas desse erro. São dois casos diferentes que precisam ser analisados com cautela, que precisam ser analisados com muito cuidado, tá? E procurando sempre ter a consciência de que quando a gente faz uma crítica, quando a gente aponta, detecta o erro alheio, nós precisamos se utilizar da caridade.
da indulgência, da benevolência e da compreensão, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui o Evangelho com um trechinho da mensagem inicial que eu trouxe para a gente refletir, onde ele diz o seguinte: o próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija os erros através de leis eficientes. Então, se Deus, que é infinita bondade e perfeição, se Ele perdoa os nossos erros, se Ele é indulgente para com todos nós, se Ele nos dá chances quantas vezes forem necessárias para que a gente repare os nossos equívocos, quem somos nós para criticar, julgar e apontar os erros alheios? Então, meus irmãos, nós possamos cada vez mais desenvolver a indulgência, essa sementinha que já está dentro de nós e que muitas vezes está em estado embrionário, precisa que a gente alimente, precisa que a gente adube para que ela se expanda dentro do nosso ser. Então, muito obrigada pela oportunidade de refletir, obrigada pela companhia de todos vocês, pelos comentários, pela participação. Isso, o que falta para nós é colocarmos em prática como fez vocês. Mas nós chegaremos lá. Nós estamos caminhando para isso. Tá? Então, passemos agora para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, é com muita gratidão em nossos corações que te agradecemos por essa bela reflexão do teu Evangelho de luz. Nos ajuda a exercitar a indulgência, pois sabemos que ainda temos dificuldade de colocar em prática essa virtude, mas com teu auxílio, com a ajuda dos espíritos benfeitores, dos nossos anjos guardiões, nós conseguiremos trabalhar em nós as nossas imperfeições, sempre valorizando as nossas vidas, e possamos ser mais pacientes, mais compreensivos com os erros alheios e mais severos com os nossos próprios erros. Nos auxilia na nossa caminhada e segura na nossa mão quando nós cometermos os nossos equívocos. Então, que nós sejamos compreensíveis com os nossos irmãos para que Deus possa também ser compreensivo e indulgente para com as nossas faltas. Fica conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos incluindo sempre no caminho do amor, do perdão e da caridade. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Que nós possamos ter um domingo abençoado, uma semana cheia de luz, de realizações e de muita fé na nossa vida. Até mais, paz e luz.